Muito boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Estamos presentes aqui na noite de hoje. É uma alegria imensa para mim estar aqui falando de um dos temas que mais me toca quando a gente vai olhar a doutrina espírita, a sua codificação, suas obras subsidiárias e todas as grandes produções, literárias que envolvem esse tema fundamental para as nossas vidas, que é a família e por que os conflitos familiares. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu alguma vez falar assim: família é uma coisa muito boa na fotografia. Família é boa assim a gente visitar de quando em quando, uma vez por ano, assim, no Natal, no aniversário de alguém, mas a família, o ideal é que você tenha distância, porque é fonte inesgotável de muitos problemas e conflitos. A gente vai começar dando uma definição. Quando a gente vai para o dicionário, e você vai perguntar o que é família, está lá assim: família é o conjunto de parentes de alguém. Essa família, por definição também, pode ser colocada como o conjunto daquelas pessoas que vivem sob o mesmo teto. Por isso que algum vai dizer: minha família é eu, meu esposo e meus 3 filhos. Ou minha família é eu, minha esposa e um filhinho. Ou minha esposa, eu, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu primo. Você pode ir alargando um pouco mais. Mas, de uma forma geral, vai ser conceituado por aquele conjunto de pessoas que tem algum grau de consanguinidade com você. E aí, no capítulo 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele brilhantemente, ele coloca todos os pontos chaves, pontos importantes e diz respeito à questão da família. E um dos subtemas desse capítulo diz o seguinte: parentesco espiritual e o parentesco corporal. O que seria isso exatamente? Aquelas pessoas que nascem do mesmo pai e da mesma mãe, que são consanguíneas, que têm laços de sangue, é um parentesco corporal. O que é que acontece? Muitas vezes você tem um irmão, tem uma irmã, e que não tem nada a ver com você. Aí você fala assim: eu tenho uma amiga que eu converso com ela coisas que eu não tenho coragem de falar para minha irmã. Crescemos juntos, na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, dividíamos o quarto, mas eu nunca falei isso para ela. Mas eu tenho uma amiga que eu falo isso para ela com a maior facilidade do mundo, por conta de uma coisa chamada afinidade que você tem com essa pessoa. Então, quando a gente fala de parentesco corporal, é aquilo relacionado aos laços de consanguinidade. Quando você fala de parentesco espiritual, é quando você tem afinidade de valores, de objetivos de vida, de conceitos com uma pessoa que veio de outro pai e veio de outra mãe. Qual será o parentesco mais importante? O parentesco corporal ou o parentesco espiritual? O que é que vocês acham? Espiritual. O que é que acontece? O parentesco corporal é transitório. A ligação, ela é transitória. Pode prevalecer se convergirem as questões de identificação espiritual. A gente passa aqui uma breve existência, volta para o mundo espiritual. Já estamos vindo dele e vamos voltar para ele. Quando você não se identifica em nada com o seu parente, quando acaba essa necessidade, de ligação pelas questões sociais, etc., você não vai ter mais por que estar junto com essa pessoa no mundo espiritual. No capítulo 12 de Mateus, entre os versículos 46 e 50, tem uma passagem muito interessante que Maria Santíssima chega com os irmãos de Jesus, onde ele estava ali com os seus discípulos.
E aí alguém vem dar um recado para ele. Mestre, sua mãe está lá do lado de fora com seus irmãos a te procurar. Então Jesus olha para as pessoas que estavam lá, apontando para cada um e faz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meu irmão, minha irmã e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do Pai. Repare, viu? Indagam a ele sobre a questão, tá lá, tua mãe está lá de fora com teus irmãos. E ele diz assim, eu não vou não. Porque a minha mãe e os meus irmãos estão aqui comigo. Claro que ele já sabia que os irmãos o tinham com um conceito muito ruim. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Está lá em João, capítulo 7, versículo 5, João 7,5, você pode olhar que está lá. Os irmãos não criam nele, não acreditavam nele. É comum que as pessoas chegam assim para a gente e fazem assim, olha, eu estudo espiritismo, venho para o centro, me dedico, mas eu fico triste que na minha casa ninguém me leva a sério, ninguém acredita em mim. Eu digo, então vai ler lá no Evangelho de João. O nosso mestre maior, os irmãos dele não acreditavam nele, não teve um só que seguisse os passos dele. Você não vai ver que os irmãos dele o seguiram, porque não acreditavam nele. Então achavam que Jesus estava enlouquecido e tal, e foram lá para querer dominar ele. Ele já sabendo, disse, não, meu irmão, minha irmã e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Mostrando que o parentesco espiritual, ele é muito, mas é muito mais importante do que o parentesco corporal. Então, por que existe a família? Qual é a função que tem então a família, se os laços de afinidade que a gente tem com os outros é mais importante do que a questão da consanguinidade? Ora, nós somos criados para o amor, para evoluirmos, para crescermos em espírito. A nossa meta vai ser um dia a gente encontrar uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente não conhece a história dela, e ter por essa pessoa uma quantidade de amor profunda por essa pessoa. Mas eu não posso chegar no 10º degrau se eu não tiver primeiro dado o passo para o 1º, 2º, 3º degraus. Então é importante a família, porque lá a construção é feita de tal forma que facilita que você desenvolva dentro de si os seus atributos de conseguir amar outras pessoas de uma forma intensa e profunda. Então, o núcleo familiar, então você vir ao mundo e você, por exemplo, poder ter o aconchego de um lar, o pai e a mãe, ter os irmãos, crescer junto com eles, facilita para você ir desenvolvendo aquela intencionalidade de dar de você para o outro um sentimento que se chama amor. Então, nesse ponto, a família ela vai ter um papel fundamental. É o primeiro passo, a primeira escola que a gente tem nesse sentido. Por isso que Kardec separa todo esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar desse assunto. Tamanha importância. Não vai adiantar a gente ser uma pessoa legal no mundo exterior se a gente não conseguir ser legal dentro do nosso lar. O lar é a célula sagrada, onde todos nós devemos envidar esforços intensos para nos melhorarmos. É muito comum a gente encontrar uma pessoa, mas você acha fulaninho, meu irmão, muito legal. Você não sabe como é ele dentro de casa. Pergunte à esposa dele que você vai saber. É um verdadeiro tirano. Dentro de casa ele toca o terror. Chega perto do centro, se transforma num verdadeiro anjinho. Mas só Deus sabe o que se sofre dentro do seu lar. Então, repare. Se a gente não lançar o nosso olhar para dentro da nossa família, do nosso lar, não vai adiantar, porque vai ser tudo superficial, vai ser tudo uma ilusão. E a gente não vai ter operado a transformação necessária que a gente precisa dentro da gente. Então, a família vai ter esse papel fundamental de embrião desse sentimento profundo que a gente tem que ter
que é o amor. Então, dentro desse processo, a família vai ser construída já no mundo espiritual. Na maioria dos casos, dependendo das nossas necessidades, a gente vai para aquela ou essa ou outra família. Há encontros que são verdadeiros reencontros. E você tem aquela sensação de que você já viveu com aquela pessoa outras vezes. Tamanha sintonia, identificação de princípios, de valores. Muitas vezes a pessoa não precisa nem falar. Você já sabe o que aquela pessoa está pensando. E muitas vezes, inclusive, separadas pela distância física, mas a pessoa sente o que eu está sentindo. Eu acompanhei há muito tempo uma jovem, que ela tinha uma irmã que morava em São Paulo, e tudo que se passava com a irmã, ela sabia de cá. E muitas vezes a irmã estava passando por problemas, queria esconder, mas não conseguia. Ela ligava e disse, pode dizer, eu sei, e ficava lá insistindo até que a irmã dizia o que estava acontecendo. Então você imagina que isso é um verdadeiro reencontro. Então, provavelmente já são espíritos muito afins que vêm juntos para executar determinada missão. Há encontros que são encontros, porque a gente sempre tem novas amizades, novos contatos, pessoas que a gente vai travando conhecimento, né, ao longo da nossa jornada. E há encontros que são verdadeiros desencontros. Pessoas que vieram para restabelecer vinculações perdidas outrora, muitas vezes oriundas de crimes perversos, coisas tristes, e que por uma questão de lei de causa e efeito vêm juntas para um realinhamento. Mas ao invés de proporcionar esse realinhamento, que a gente vê um aprofundamento dos débitos, porque o choque, as diferenças, a pessoa não consegue conviver com aquela diferença intensa, termina entrando em conflito, em atrito, e cada um vai para o seu lado. A gente vai ver isso já desde do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Caim mata Abel por inveja. Esses sentimentos ruins que, infelizmente, nós infelizmente ainda guardamos dentro de nós, e que muitas vezes é tão intenso, provoca, às vezes, crimes. Às vezes a gente não vê aí coisas tenebrosas, pessoas confabulando contra outras. Acompanhei já casos, pessoas, por exemplo, por questão de herança. Agora repare, a pessoa não trabalhou, não bateu um prego numa barra de sabão, fica esperando aquela herança como se tivesse um grande direito daquilo ali. Aí vai lá os pais também que, por não planejarem as coisas corretamente, dá uma diferença lá da distribuição e a pessoa fica revoltada, querendo até mesmo tirar a vida do seu irmão. Porque a pessoa só consegue enxergar o plano raso da matéria. Acredita que aquilo ali é tudo. Porque se a pessoa tivesse a certeza de que o mundo da matéria é uma coisa transitória e que o mundo espiritual é o que prevalece, jamais faria isso. Quantas e quantas vezes a gente não vai ver? Por exemplo, antes disso eu vou contar outra história que está também no livro da Gênesis. É o primeiro livro, né, da Bíblia, que é a história de José. Eu acho uma história muito significativa para a gente entender como são as dinâmicas dos conflitos de família. José era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Né? Então, Jacó tinha 12 filhos. E depois são as 12 tribos de Israel. Né? E um deles era José. José era muito mimado. José era o filho preferido de Jacó. E Jacó não escondia isso de ninguém. Os irmãos ficavam enfurecidos, porque tudo o que o pai fazia tinha que ser para José. Inclusive um casaco muito bonito, diferente, colorido, ele presenteou José, e os irmãos ficaram, poxa, a gente nunca ganhou uma coisa assim, e tudo é para José, e é José para cá, José para lá. E os irmãos pegaram, sério, a gente vai dar um basta nessa história. Se aproveitaram um dia onde eles estavam longe, né, de onde eles residiam,
e venderam o irmão José como um escravo para mercadores do deserto. Repare, eles tinham a intenção de matar José, mas depois viram a oportunidade de vender ele como um escravo. Sabiam que o pai era louco por José, pegaram uma roupa dele, mancharam com sangue de uma ovelha e chegaram contando uma história macabra em casa. E nisso José estava sendo transferido para o Egito, né? Eles moravam em Canaã e ele foi transferido para o Egito com esses mercadores. Chegando no Egito, o cidadão lá vende José para um chefe da guarda do faraó, um cara chamado Potifar. Aí José era muito gente boa e começa a ter a confiança do Potifar. E depois de um certo tempo, o Potifar fica muito ligado afetivamente, né, com o José. Veja que o José ele tinha já o magnetismo próprio dele, e talvez fosse até mesmo por isso que o pai também se ligava a ele. Porque todos nós, indistintamente, temos o nosso magnetismo próprio, a irradiação que parte de nós. E José, com aquele jeito dele, Potifar, daqui a pouco, o chefe da guarda do faraó, estava louco por ele. E ele colocou ele para resolver todas as coisas da sua vida, da sua casa, dos seus bens, de tudo. Então José passou a privar dessa confiança e não viver mais uma vida como escravo, mas uma vida como administrador das coisas do Potifar. E o Potifar, como era chefe da guarda do faraó, viajava muito nas missões. E nesse ínterim, a esposa de Potifar se engraça por José e queria ter com ele um romance. Sendo que José era um cara muito correto. Aí José diz, olha, eu não tenho condições, eu devo minha vida ao seu Potifar. Aí a esposa do Potifar, com raiva, quando o Potifar chega, reverte a história e diz que foi José que estava fazendo isso e aquilo outro. Resultado, Potifar manda prender o José. Então José vai para a prisão. Quando chega na prisão, ele começa a pensar, meu Deus, que vida é essa? Eu estava na minha casa, tudo certo com meus pais, tendo o acolhimento, o amor, o afeto do meu pai. Meus irmãos me jogam numa vala. Eu quase morro. E depois, achando pouco, me vendem como escravo. Eu vou lá, trabalho com dignidade, me entrego completamente. E acontece uma coisa dessa, eu estou aqui na prisão. E ele fica pensando nisso tudo. E nisso, um colega dele diz, Sela, tem um sonho. E revela para ele um sonho que teve. E se eu tive um sonho que uma árvore começa a crescer e dá galho assim e tá. Aí o que é que você acha? José, olha, esse sonho que você teve, ele tem um significado especial. Significa que a sua pena será comutada e você em tantos dias será livre. Seu crime será perdoado e você vai sair da prisão. Agora se lembre, quando você sair, não se esqueça de dizer que eu ajudei a você a desvendar o mistério desse sonho. Da mesma forma que ele disse, aconteceu. E alguns dias depois, esse amigo dele de cela era livre e estava ali esquecido de tudo que aconteceu, porque nós somos assim. Nossa memória, em geral, é muito curta. Eu não estou aqui dizendo que é 100% das pessoas, mas em geral a gente se esquece dos benefícios que nos fazem, né? A gente é um pouco que ingrato. E o cidadão, nem aí para José. Sendo que, passado algum tempo, o faraó começou a se perturbar com alguns sonhos. Ele tinha sonhos e ninguém lá que trabalhava para ele conseguia desvendar o mistério dos sonhos do faraó. E aí chega aos ouvidos desse cidadão. Ele disse, não, tem uma pessoa que eu acho que consegue decifrar esse sonho do faraó. Ele está na prisão, ele é um hebreu, o nome dele é José. Aí vamos buscar José lá.
E o faraó não tinha nada a perder, já estava muitas noites sem dormir, perturbado com esses sonhos, e diz, olha, eu tive um sonho, que era o seguinte, a gente está falando do Egito, sabe? Rio Nilo. 7 vacas gordas saem do rio. E eu fico alegre com aquelas vacas, acho bonito. De repente, saem 7 vacas muito magras, engolem as 7 vacas gordas. Aí eu dizer, é muito simples. As 7 vacas gordas serão 7 anos de bonança, onde vai ter colheita farta, o rio vai transbordar, e isso e aquilo outro vai acontecer. As 7 vacas magras serão os 7 anos que vão se suceder, onde vai existir uma estiagem, uma seca terrível, e vai haver fome em tudo que é lugar. Nesse processo todo, José vai ganhando confiança do faraó. Porque tudo que ele falava, uma condição que ele tinha de decifrar esses sonhos, acontecia. Então ele ia tendo a confiança das pessoas. E ele se tornou o braço direito do faraó. Um governante abaixo do faraó. Ficou com aquela moral toda, né? Quando chega o tempo das 7 vacas magras, repare, a gente não usa esse termo, né? A gente está no tempo de vaca magra, né? Já vem daí, ó, desse tempo. Essa terminologia. Quando chegou no tempo da vaca magra, foi seca em tudo que é lugar. Aí lá em Canaã, o pai e os irmãos começaram a passar fome e necessidade. Aí disseram, olha, como lá no Egito, eles souberam tudo antes. Eles construíram grandes celeiros, guardaram muitos grãos, e quando todo mundo estava sofrendo na seca, eles estavam com todas as provisões. E aí, lá em Canaã, disseram, olha, a gente ficou sabendo que lá no Egito, o pessoal não está sofrendo, tem comida. Vamos marchar para o Egito. Repare, chega lá no Egito os irmãos de José. José estava diferente, já estava um homem maduro, com aquelas roupas de governante. Os irmãos não imaginar que José era aquele cidadão que ia julgar a petição deles. Chegam lá, naquele salão nobre, todo mundo naquela posição de reverência e José identificando os irmãos, todos. Os que fizeram exatamente com ele aquilo ali, de colocarem ele na vala e venderem ele como escravo. E ficaram acompanhando. E vocês vieram de onde? E começaram a conversar. E foram levando em vários dias, eles sem saber quem estava se tratando. Depois de alguns dias, ele revelou. Vocês sabem com quem vocês estão falando. Eu sou irmão de vocês. Vocês me venderam como escravo. Imagina a perplexidade deles, né? Se colocaram naquela situação humilhante mesmo perante ele, passando fome. Mas ele, José, ele perdoou os irmãos. É uma grande lição que a gente vai trazer, uma das grandes lições de fé, perseverança e perdão. Ele manda trazer a família, o pai e os irmãos lá de Canaã para viver no Egito. Claro que eu estou fazendo uma síntese, um resumo, porque a história é grande, né? A história é muito grande. Mas fala que as coisas não acontecem por um acaso. Nada na vida da gente acontece por um acaso. Às vezes a gente olha assim e diz, por que eu vim nessa família? Eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Essas pessoas são muito diferentes de mim. No último parágrafo desse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala de algumas situações muito interessantes. As famílias geralmente se reúnem em agrupamentos de pessoas afins. Mas às vezes algumas pessoas destoam. Porque às vezes há uma concessão de pessoas que precisam aprender através do convívio com pessoas que já estão espiritualmente mais avançadas. E há a concessão para que elas encarnem naquele ambiente. Aí ele coloca assim, muitas vezes criando fartos problemas. Muitas vezes criando problemas para a família. Mas a necessidade desse contato para que o indivíduo se instrua, veja através dos exemplos.
Porque mesmo uma pessoa que gravite sua faixa consciencial no mal, ela consegue entender o que é o bem. Ela consegue entender, eu não sou assim. Essa pessoa de lá, ela é melhor do que eu. É bem curioso isso. Tem uma novela que nós gostamos muito, que é A Viagem. Tem uma cena muito curiosa que o Alexandre, né, que faz o papel do espírito obsessor, ele trava contato com a irmã desencarnada também, a Diná. E em um determinado momento, ele reconhece nela uma característica espiritual que ele ainda não tem. Ele concebe nela uma amorosidade que ele não possui. Mesmo ele ainda estando gravitando naquela faixa da perturbação, dos processos de obsessão cruel, né? Mas ele reconhece que ela é diferente. Por isso, a importância muito grande de, mesmo que você faça parte de um grupamento familiar, onde você já tenha uma condição de entendimento das coisas espirituais melhor, aquelas pessoas que muitas vezes fazem o papel de criaturas que desalinham, desequilibram, que perturbam, elas não estão na sua vida por um acaso. Existe uma razão de ser, né? Às vezes a gente fala, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Eu acho que eu gritei, solta Barrabás. Porque para vir com essas pessoas na mesma família, só eu tendo feito uma coisa muito grave. Nós melhoramos, nós evoluímos, nós crescemos quando a gente entra em contato com desafios. E os desafios maiores que a gente tem na nossa existência estão dentro do nosso lar. Porque fora você pode simplesmente se afastar. Você pode, de repente, romper uma amizade. Mas você vai deixar de ser irmão ou irmã do seu irmão? Não vai. Vai deixar de ser filho da sua mãe? Ou pai ou mãe do seu filho? Não vai. É um laço que tem uma razão de ser. Porque todo o planejamento que existe no mundo dos espíritos, ele tem um sentido de ser. Ele tem um direcionamento. E quando a gente deixa de se alimentar apenas de pensamentos restritos ao mundo da matéria e eleva o nosso pensamento ao mundo espiritual, aurindo de lá as razões e as motivações para a nossa vida atual, as coisas vão se encaixando melhor. Cansei de ver várias vezes, mas muitas vezes, pessoas que passaram por conflitos muito graves e se distanciaram, alguns se separaram. Aí, passados alguns anos, a pessoa chega para mim e diz assim, se fosse hoje, com o que eu sei, com o que eu sinto, com o que eu venci hoje, eu não tinha me separado. Veja que coisa, né? Por quê? Porque você vai amadurecendo o seu pensamento espiritual e você vai vendo as razões das coisas que acontecem com você, além de simplesmente puramente ligado à existência material e corporal. Tivemos a oportunidade de ver grandes tragédias, eu encaro assim, e que muitos nos tocaram e muitos nos fizeram refletir sobre tudo isso que a gente está falando. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era estudante de medicina, eu me deparei com duas situações muito curiosas. A primeira delas foi, no último ano de medicina, a gente está no internato e a gente fica responsável por alguns pacientes, supervisionado pelos preceptores, residentes, etc. E tinha uma senhora, 72 anos, eu nunca me esqueci. Ela estava com um tumor de vias biliares e estava internada já lá há algum tempo no hospital. E a equipe fez uma reunião clínica e disse, olha, ela não tem mais solução no caso dela.
É uma paciente muito grave, já tem metástase, isso, aquilo, outro. Eu na reunião, peça para o doutorando, e era eu, falar com a assistente social, para a assistente social chamar alguém da família e explicar a situação, que houve a reunião e que ela tem que ir para casa para passar os últimos dias da sua vida com a família, porque aqui nós não temos mais nada para oferecer. Aí eu vi aquela história toda e disse, meu Deus, logo eu vou ter que dar uma notícia dessa. Mas ela não. Aí comuniquei à assistente social e depois de uns 2 dias chega a filha dessa paciente. Eu converso com ela, explico a situação toda, que a da reunião clínica, da decisão do corpo clínico do hospital, dos exames que ela tinha feito, de toda a situação, que não tinha mais o que fazer, era questão de dias, e do jeito que estava lá era melhor ela ir para casa e ficar os seus últimos dias com a família. Ela olhou para mim e disse o seguinte, olhe, doutor, se for para minha mãe vir para minha casa, o senhor pode colocar ela na calçada do hospital, porque na minha casa ela não entra. Aí nisso o pessoal estava, né? O responsável mesmo, passado algum tempo, eu perguntar para mim o que é que eu tinha resolvido lá com a filha. Aí eu disse para ele da situação que tinha passado, acontecido. Né? Ele disse, e você disse o quê? Eu disse, eu não disse foi nada, né? Porque eu não esperava aquilo ali, eu fiquei calado. Eu fiquei olhando sem acreditar. Eu fiquei sem dizer nada, eu não disse nada, eu fiquei calado. Olhando assim para o nada, ela foi embora. Então, e isso aconteceu, e ela realmente desencarnou dentro do hospital, depois de algum dia, sozinha. Nós não temos a fita completa, né? Eu estou vendo um recorte. Eu não sei o que é que aconteceu desde sempre para chegar num ponto desse. Né? A gente não sabe. Eu não sou, inclusive, juiz. Sou apenas um médico. E a minha função era ali humanitária de uma situação. Mas a gente vai vendo, quando a gente fala de conflitos familiares, por que se chega a esse nível de animosidade a ponto de você, mesmo sabendo que o outro está em vias de desencarnação, você não se sensibiliza com aquilo, você permanece com o coração endurecido. Que provação para outra que está desencarnando sem o aconchego familiar? E que provações dolorosíssimas que vai passar essa moça, que ela não tinha a menor noção, porque você vai ter que dar conta disso, porque a sua mãe lhe traz lhe alberga no ventre, lhe possibilitando vir aqui. E você, se você não tiver afinidade com ela, porque pode acontecer, tivemos um outro caso de uma moça que tem uma diferença, tinha uma diferença muito grande com a mãe, e a mãe era uma pessoa que tinha um problema gravíssimo de caráter. Chegou, por exemplo, essa pessoa que eu conheço era criancinha, e a mãe inventou que ela tinha um problema renal e precisava de um transplante de rim, colocava num carrinho tipo aquelas saveiro, aquela caçambinha, e ficava anunciando, pedindo dinheiro nas ruas para uma doença que não existia. E ela, esperta, ela via aquilo tudo e ficava deprimida por ter que fazer parte daquele circo. E aí ela tem motivos para ter uma distância emocional da mãe, mas mesmo assim, a gente sempre conversa e diz, olha, é quem ele trouxe ao mundo, você não precisa concordar, você não precisa estar o tempo todo junto, mas você, de onde você está, deseja o bem, faça prece, se houver uma necessidade de ordem mais imediata, auxilie, porque a gente nunca vai se arrepender de fazer o bem. Eu nunca vi na minha vida alguém se arrepender por ter feito prece por alguém. Nunca vi ninguém arrependido por ter perdoado de verdade alguém, por ter
estendido a mão quando o outro precisa. Ninguém vai se arrepender disso. A gente se arrepende quando a gente se envolve no negativismo, das baixas vibrações, e daqui a pouco você está ali entorpecido por aquele ódio, aquela mágoa que adoece. E eu, depois que passou isso, né? A senhora desencarnou, eu na minha salinha lá, eu parei um pouco e fiz uma prece pela mãe e pela filha também. Eu disse, ela não sabe o que espera por ela no futuro. Quando a consciência bater lá na frente, que ela tiver mais idade, ela vai sentir muito por isso que fez. Quem sabe é Deus. E outra vez também, nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de ver uma situação também completamente absurda. E eu fui auxiliar um médico no hospital que tinha pacientes crônicos, pacientes que ficavam muitos meses internados no hospital. E nisso eu vi que tinha um prontuário gigante. Nessa época, o prontuário de papel era gigante, era uma coisa enorme. Eu disse, esse senhor deve estar aqui há muito tempo, né? Tinha mais de ano que ele estava lá. Aí eu procurei saber, né, quem era ele. Eu disse, deve ser uma situação grave, porque uma pessoa está aqui há tanto tempo assim, deve ser uma condição difícil de saúde. Aí quando eu vi a auxiliar técnico de enfermagem, aquele senhor ali. Estava um senhor animado jogando dominó. Eu disse, que danado que ele tem para estar assim, desse jeito e aqui internado há tanto tempo, né? Eu chamei ele numa sala reservada e comecei a conversar com ele para saber da situação dele. Aí ele ficou meio assim, meio desconfiado. E depois ele me disse, olha, eu estou aqui porque o doutor Fulaninho, que é o diretor, me deixou ficar aqui, se compadeceu de mim e me deixou ficar aqui. Disse, mas o senhor não está com nenhuma doença? Ele, não. E qual foi o problema então? Disse, olha, eu sou um homem viúvo, tenho uma filha. E essa filha, ela estava noiva, né, do companheiro dela, e se organizando para casar. Eu já um homem com essa idade, doutor, um homem velho. Eu disse, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu vou facilitar as coisas. E eu passei a escritura da minha casa para o nome da minha filha, para dar ela de presente, para a gente ficarmos juntos, e quando eu partisse já estava para ela não ter nenhuma despesa, nem problema. No dia seguinte que eu fiz isso, ela me botou para fora de casa, doutor, da minha casa. E eu fiquei sem para ter para onde ir. Aí contei com a ajuda de amigos, aí ele foi contando a história toda. Olha, ele contava a história toda e eu ficava assim, perplexo com aquilo ali. No final eu perguntei, o senhor tem raiva da sua filha? Ele fez, não, doutor, eu não. Sabe quando você vê que a pessoa está dizendo a verdade? Ele dizia isso com naturalidade. Eu não tenho raiva não, doutor. Eu tenho pena dela. Porque eu estou daqui a pouco indo embora. E ela vai ficar. E lá na frente, isso vai pesar para ela. Nesse dia, eu posso dizer, eu saí arrasado. Como pode a gente chegar nesse nível de funcionamento dentro da família, escarnecendo da coisa mais sagrada que existe do que a família? Por que isso? Porque o mundo ele é assestado o pensamento humano na materialidade. Nós valemos para as pessoas o que a gente tem, a posição social que você ocupa, o que você pode oferecer. E a essência, essa é vilipendiada, ela é esquecida. Ninguém se preocupa com isso. E esse funcionamento anômalo, perturbado, desequilibrado do mundo que a gente vive, faz com que as nossas relações sociais e familiares sejam completamente anárquicas. E você, ao invés de honrar o seu pai e sua mãe, como está no Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, você cometa loucuras que vão te custar muitas vezes séculos para reajustar. Toda ação, ela tem uma reação. Toda causalidade nossa, ela vai ter um efeito devastador se a gente não controlar os impulsos, ainda os desejos, frenes que muitas vezes fazem com que você
pega o seu carro mental e lá se choque contra as grandes adversidades que a nossa vida nos oferece. E aí você pergunta, não existe nenhuma falha na criação dessas pessoas para que elas cheguem nesse ponto fazendo isso? Também. Pode ser que sim. Pode ser que sim. No ano de 2002, um colunista da revista Veja, Stephen, o nome dele é bem diferente. Seu primeiro nome é Stephen. Ele era colunista da revista Veja. Ele é empresário e administrador. E ele colocou nessa matéria, fevereiro de 2002, uma coisa muito interessante, que foi o seguinte. Ele disse que havia 20 anos ele tinha tido um encontro de negócios que havia mudado a vida dele completamente. Ele tinha um amigo, um empresário muito famoso no Brasil, que esse cidadão só pensava em trabalho. Para vocês terem ideia, ele vai falar no texto que ele não ia nem para almoço de negócios. Para não sair da empresa dele, as pessoas tinham que ir lá para tratar o assunto. E não tinha essa coisa de almoço, não. Era o assunto, o trabalho ali, CFNI. Mais nada. E ele foi para esse almoço. Esse almoço, hora de almoço, mais um atendimento com ele. No meio do atendimento, o cidadão começa a chorar. Aí ele ficou assustado. Você está chorando por quê? Diz que minha filha vai se casar amanhã. Aí você está chorando de felicidade? Se não. É porque eu não conheço a minha filha. Eu não conheço a minha filha. Aí ele disse que vai voltando para casa pensando naquilo ali. Veja só. Isso é o ano 2002. Ele havia tido esse encontro em 82, 20 anos antes. Ele disse que aquele encontro modificou a minha vida para sempre. Para sempre. Porque eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou colocar o meu trabalho acima das prioridades da minha família. Aí ele começou a se lembrar dos filmes americanos. São muito comuns. O pai morrendo de trabalhar, aí está o filhinho no jogo de beisebol, aí passa o pai se embanana com o trabalho e perde a apresentação da criança no teatro e perde o jogo na escola de basquete, de beisebol. Acho que todo mundo já viu um filme americano que acontece isso. Da pessoa vai lá se envolvendo com o trabalho e chega ou não chega e mostra que a pessoa está no dilema entre o trabalho e a família. Aí ele vai finalizando esse texto dele de forma brilhante. Ele disse assim, só há problema de um indivíduo não chegar ou chegar porque ele colocou a coisa no pé do conflito. Porque se você prioriza e coloca aquilo em primeiro lugar, não vai ter como ter esse conflito. Aí ele finaliza numa frase muito conhecida. Não há sucesso na vida profissional que compense o fracasso no lar. Repare, não há sucesso na vida profissional que compense um fracasso no lar. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que foram muito bem-sucedidas na sua vida profissional e que me relatavam exatamente isso. Muitas e muitas vezes, questões de filhos com envolvimento em situações ruins e que eram oriundas de uma ausência completa daquela palavra amiga, daquele direcionamento, daquele não na hora certa, porque as pessoas terminam se ludibriando e se envolvendo com as coisas que o mundo vai oferecendo e se esquecendo do núcleo da família. E ele dizendo, empresário que ele era, que ele teve que dosar e priorizar mesmo o que para ele era importante, que era a família, e como ele vê aquela situação, para ele modificou o jeito dele ver as coisas. A gente vai aprendendo uns com os outros. Aconteceu uma coisa
muito semelhante comigo. Era o ano 2009 e estávamos numa clínica de ultrassonografia em Recife, para fazer ultrassom da minha filha caçula. Aí nisso, veio um movimento assim, estranho na clínica. Chegou uma senhora, um menino, eu já vi essa senhora em algum canto, né? Tá. E daqui a pouco, aquele pessoal, parecia segurança, de repente vem o governador. O filho dele ia fazer ultrassom e ele acompanhando o filho dele. Aí ele falou com a gente, né? Tudo, falou com todo mundo lá e tudo. E eu achei estranho. Se o governador é tão ocupado, né? Acompanhando o filho no exame de ultrassom, assim. Não vi um menino, não achei uma coisa tão... numa situação tão emergencial. Parecia ser mais uma coisa assim, meio de rotina. Eu achei aquela coisa assim. Aí eu conversando com uma pessoa ligada na época ao governador, disse, não. A prioridade para ele é a família. Certa vez tinha uma reunião importante do núcleo do governo do estado de Pernambuco em Nova York, e o filho adoeceu no dia anterior, ele cancelou e não foi. Aí eu fiquei pensando, se ele tem todas as atribuições de um governador de um estado, com todos os problemas que tem que gerenciar, e ele prioriza a família, quem sou eu para também não priorizar? E comecei a ter mais atenção nesse ponto também. Aquilo ali me marcou muito. Aí lá na frente, uma vez, era um dia que eu ia buscar minha caçula na escola, e nesse dia teve muitas emergências, e o consultório estava cheio ainda, na hora de buscar na escola. Aí eu vi a hora, se vou dar uma pausa, vou buscar na escola, deixar em casa e ver. É quando eu saí, pelo horário, né, que era de tarde, o pessoal ansioso começou aquele negócio. Fui na recepção e perguntou, e o médico foi para onde? Volta? E vai demorar? Eu disse, não, é rápido. Ele foi buscar a filha dele na escola, mas daqui a pouco ele está aqui. Quando eu voltei, eu atendendo, aí nisso um senhor, que havia sido diretor de uma grande instituição bancária em Recife, ele veio para uma avaliação, uma opinião, e quando terminou, ele tirou os óculos, mas nunca esqueço. Ele disse assim, olha doutor, o senhor saiu naquela hora e houve um pequeno tumulto. Aí perguntaram para onde o senhor estava indo, a sua secretária disse que o senhor estava indo buscar a sua filha na escola. E eu me lembrei de mim. E eu vi que muitas vezes eu vivi uma mentira na minha vida. Disse, mas por que o senhor está dizendo isso? Ele, porque eu vejo que o senhor é muito ocupado. E o senhor parou e foi lá para tomar conta da sua filha. E muitas vezes eu deixei de fazer isso porque eu me julgava muito mais ocupado do que os outros. Aí eu fiquei olhando assim, refletindo, como a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E um tempo atrás eu estava aprendendo com esse exemplo que eu falei para vocês. E em outro momento, era ele me trazendo esse relato, né? Então assim, nós nunca vamos nos arrepender de que você priorizou o amor, e o amor que a gente vai dar dentro do seio da família, aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, como instrumentos da nossa evolução, é a parte principal da nossa vida. O resto vão ser detalhes, meros detalhes. Como é que a gente soluciona esses conflitos todos que existem? Qual é a grande fórmula que existe? O conhecimento da importância disso tudo que a gente está conversando e o exercício diário, a aplicação disso tudo na prática. Uma das coisas principais que, infelizmente, nem todo lar tem é a oração. No livro Missionários da Luz, tem um capítulo que se chama A Oração. E acontece um fato extremamente curioso. Um cidadão, o dono da casa, vinha chegando em casa acompanhado de duas criaturas obsessoras cruéis, num processo de vampirismo. Sendo que a esposa dele era uma mulher muito afeita às orações. E no momento que ele estava chegando, a casa estava irradiando uma luminosidade imensa. E André Luiz e o mentor Alexandre referem que ela não, os obsessores não conseguem entrar dentro da casa. Aí, o mentor espiritual Alexandre
começa a explicar com detalhes como é que funciona a oração e como ela imanta do ponto de vista energético o nosso lar. Talvez se a gente tiver o hábito do evangelho no lar, o hábito de fazer orações de forma rotineira, a psicosfera da nossa casa, do nosso lar, ela se modifica. Tenha menos discussões, menos brigas. Se a gente conseguir elevar o nosso pensamento, atraindo para a nossa companhia, elevados benfeitores espirituais, para nos secundar num difícil desiderato, que é viver uma vida em paz e harmonia, a gente com certeza vai conseguir. Por quê? Repare, tem uma história que agora eu lembrei, que eu achei uma história absolutamente sensacional. Eu acho que eu vou contar essa história, porque já está chegando para o final. E essa foi uma história que me tocou muito. Para a gente ver o poder que é a oração, que o evangelho do lar tem dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Alguns de vocês conhecem o professor Severino Celestino, que é um grande palestrante espírita, estudioso do espiritismo. E ele contou uma história singular. No dia do evangelho no lar, geralmente você escolhe um dia, né? E faz ali o evangelho rapidinho, 20 minutos, meia hora, com os familiares. E ele estava no momento de fazer o evangelho, quando faltava 10 minutos, 5 minutos, chega um cidadão tocando uma campainha na casa dele. Aí o pessoal da casa dele faz, vai não, não vai não, porque já vai começar o evangelho. Se você for, vai atrasar o evangelho da gente. O evangelho tem aquele horário certinho para começar. Né? Mas ele ficou naquela angústia, né? Mas está tocando na minha casa, vou ver o quê? Ele disse que, quando abriu o portão, tinha um cidadão com uma gaita na mão. E disse, eu queria tocar uma música para você. Ele disse que olhava para casa, estava na janelinha, todo mundo assim, aqueles olhinhos para ver, sem entender o que estava acontecendo. Ele do lado de fora, conversando com um estranho, com a gaita na mão, e a hora do evangelho para começar. Ao indivíduo, eu posso sentar aqui na calçada para tocar isso? Não, então entre aqui, porque ficar aqui na calçada vai ser complicado. O curioso, ele falando, ele mora num conjunto habitacional daqueles que as casas são todas iguais. Sabe aqueles conjuntos que toda casa é igual uma à outra? Eles, com tanta casa, o cidadão toca na minha, na hora de fazer o evangelho lá. Aí nisso, eu posso tocar uma música para vocês? Toca. Ele tocou a primeira. O senhor gostou? Ele gostou. O senhor conhece essa música? Ele disse, nunca tinha visto aquela música na vida. Posso tocar mais um? E nisso ele vê naquele movimento já de impaciência dentro de casa. Né? Tocou a segunda, menos conhecida ainda. Aí nisso, ele pede para tocar uma terceira música. Ele, meio que assim, a contragosto, assentindo. Aí ele toca uma música chamada Fascinação. Aí, ele diz que quando ele começa a tocar, o professor Simão, começa a se emocionar. Começa a se emocionar com a situação que estava acontecendo. Acaba o cidadão de tocar, está ele chorando, o cidadão chorando e se abraçando. Aí dizendo, o povo da minha casa que não entendeu mais nada mesmo naquela hora. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? A sintonia da luz, o cidadão querendo morrer, querendo tirar sua vida. E foi andando assim, e de repente sentiu uma voz pedindo para ele tocar naquela casa. Não era em outra casa, era naquela ali. Que aquela casa onde existe o evangelho, existe a oração, é como um fulcro energético de luz mesmo intensa, de eletromagnetismo que vai envolver e atrair um mundo espiritual. Então, se a gente soubesse quão pouca coisa precisa para a gente ser mais feliz na nossa família, na nossa missão aqui, a gente abriria mais os nossos olhos espirituais para as coisas que são verdadeiramente importantes. E a gente impediria que as distrações do dia a dia, as distrações do mundo, desviassem a gente do caminho, porque todos nós aqui estamos aqui de passagem, viu? De passagem.
Às vezes eu fico pensando, será que fulaninho acha que vai viver para sempre nessa matéria? Nós somos espíritos imortais, mas a nossa vida com essa personalidade, com esse corpo físico, ela vai se acabar. E será que vale a pena a gente estar investindo tanto esforço e energia em discussões, em diferenças, em brigas, em razões? Ah, eu tenho minha razão. Pela minha razão, eu vou até o final. O que será melhor para a vida da gente? Ter razão ou ter paz? Eu sempre digo, quem quiser pode ficar com a sua razão. Eu só quero a paz. A razão pode ficar para quem quiser. Eu nunca vi ninguém ser feliz por conta da razão. Você tem a razão e é uma pessoa completamente destruída emocionalmente, perturbada, desalentada, solitária. Enquanto se você tiver paz, você pode estar vivendo numa cabana. Mas se você estiver em paz, você é uma pessoa feliz. Não estou fazendo nenhuma apologia à miséria, nada disso. Só quero dizer que os valores mais importantes da nossa existência, eles não são palpáveis. Eles são invisíveis. E basta a gente abrir mais a nossa mente e a gente vai perceber isso. Um momento que a gente tem bom, de paz com a nossa família, de troca de energia, ele vale muito mais do que as brigas, as perturbações, as diferenças, os afastamentos, que nos fazem sofrer tanto. Porque se nós estamos juntos, no núcleo, ali familiar, alguma razão tem de ser. Se é alguma coisa que estamos reconstruindo, que foi destruída no passado, e essa é a oportunidade de a gente, de alguma forma, alinhar isso, a gente tem que colocar a nossa força, a nossa energia nesse sentido, sabendo que, obviamente, nossa grande família é a humanidade, mas enquanto a gente não consegue, como no início da palestra eu disse, enquanto a gente não consegue amar a todas as pessoas com a intensidade máxima como Cristo nos ama, e pelo menos aquelas pessoas mais próximas, a gente consiga desenvolver esse potencial que existe dentro de nós, né? Porque não é à toa que Jesus disse, vós sois deuses, que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra, e se ele disse isso tudinho, ele não podia estar equivocado. Então todos nós, cada um de nós tem dentro de si esse potencial e vamos fazer com que ele trabalhe a nosso favor para que a gente, lá na frente, não se assuste. Vai demorar bem muito, mas quando acabar essa existência física, a gente poder dizer como o apóstolo Paulo certa vez disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muita paz para todos.